Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar com você mais uma vez. E aí, como é que está? Tudo bem contigo? Tá saindo para o trabalho? Olha, não sai ainda, espera um pouquinho. Vamos meditar na Palavra de Deus juntos? Tudo bem? Esse, você sabe, é o Reavivados por Sua Palavra, um programa que ajuda a gente a entender mais a Bíblia Sagrada. E ajuda, sabe por quê? Porque eu também sou ajudado, não é que eu vou ajudar você, mas é que o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Quando a gente para, abre as Escrituras e diz assim: Senhor, ajuda-nos, capacita-nos para entender a Tua Palavra. Aí o Espírito Santo vem e nos ensina. Aliás, eu lembro que em Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus e Ele dá a todos. Que linda promessa. Pensando nisso, nós vamos orar pedindo essa sabedoria a Deus, para que Ele nos ajude, então, a entender o livro de Eclesiastes, hoje o capítulo 7. Beleza? Vamos orar juntos? Bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de juntos nós estudarmos a Bíblia Sagrada. E agora queremos a Tua sabedoria, Senhor, porque juntos nós podemos mais, mas sozinhos nós não temos condições de aprender. Então ajuda-nos e ilumina-nos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então a Eclesiastes capítulo 7. Aqui há muitas lições lindas para nós. Porém, ele começa com uma reflexão. E eu já usei essa reflexão algumas vezes, viu? Porque eu sou pastor e uma das tarefas do pastor é fazer funerais. Você sabe que o pastor tem várias atividades. É bom quando a gente vai num hospital, por exemplo, para fazer uma oração por um casal que recentemente ganhou um filho, né? Então você vai lá, feliz da vida, para orar com eles pela criança que chegou. Agora é triste quando a gente vai num hospital para orar por uma pessoa que está quase morrendo. Ou é triste quando a gente vai num funeral para fazer um culto fúnebre. Bom, é feliz também, é alegre, é bom quando um pastor, como eu, é convidado para ir, por exemplo, numa festa de aniversário, para orar por uma menina, um menino, um senhor, uma senhora que está completando mais um ano de vida. E a gente vai lá, se alegra com os convidados, com as pessoas, com os irmãos, come ali a comida que é oferecida, tudo certo. É bom isso também, faz parte. Mas entre uma festa e entre um funeral, Salomão diz o seguinte, que no funeral a gente tem mais oportunidade para refletir na brevidade da vida. E é verdade. Raramente quando você vai numa festa de aniversário, de casamento ou outra qualquer, você vai parar para refletir na vida. Você vai se alegrar com os amigos e tal, vai rir, vai conversar, mas dificilmente você para refletir. Agora, no funeral já é diferente. Por isso, Salomão diz o seguinte, acompanha comigo, Eclesiastes 7, verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Eu já fui, um dia peguei minhas filhas e fui com elas até um cemitério. Não era dia de finados, nem havia ninguém conhecido havia morrido, mas eu peguei elas e levei elas a um cemitério. Ficamos passando entre os túmulos, analisando a data que a pessoa havia nascido, a data que ela havia morrido, analisando algumas inscrições na lápide, analisando a foto de alguns, e aí parávamos diante da foto de algumas pessoas e pensávamos, essa pessoa que está aqui, ela já viveu, ela já teve esperança no seu coração, talvez sonhos, lutas, talvez dificuldades na família, e tentávamos imaginar um pouquinho, junto com elas, a história daquela pessoa que estava ali, muitas delas, ou a maioria delas, ou quem sabe todas, nós não conhecíamos. Mas ali estávamos parados, algumas eram crianças, outros jovens, outros adultos, outros senhores e senhoras, cada um deles uma história. E aí começamos a refletir que a nossa vida, ela não é eterna, aqui na Terra, né? Temos uma esperança, claro, a Bíblia dá, mas aqui nós temos um fim. Todas as vezes que fui a um funeral para celebrar o funeral ou para participar dele,
esse pensamento me veio à cabeça. Do lado ali do caixão, olhando para a pessoa que agora estava descansando, o sono da morte, eu ficava pensando, eu fico pensando, a nossa vida é muito passageira. Se a nossa vida é passageira, se nosso destino aqui é a sepultura, então, por que não vivermos uma vida diferente? Por que não amarmos mais? Por que não respeitarmos mais as pessoas? Por que não cuidarmos mais de gente? Por que não colocarmos mais Deus em primeiro lugar na nossa vida, já que há uma esperança, já que Ele nos promete que a morte não é o fim de tudo, mas é um sono passageiro até a sua segunda vinda? Por que não valorizar mais as coisas espirituais? Talvez você tenha se afastado da igreja para correr atrás dos seus sonhos. Talvez você tenha se afastado da igreja porque alguém lhe criticou, porque alguém falou mal de você. Amigo, o diabo está querendo que você se afaste mesmo, que você ande longe dos caminhos de Deus, porque ele quer lhe conduzir para a morte e a sepultura é o destino de todos aqueles que se afastam de Deus. Mas aqueles que têm Jesus no coração, aqueles que são fiéis, que entregam a vida ao Senhor, a sepultura não é o destino final, não. Mas é bom a gente refletir nisso. Como está a nossa vida hoje? Como está você com teu Deus? Como estás com teu Deus? É um hino que eu conheço, o quarteto Arautos do Rei cantou várias vezes. Como estás com teu Deus? Há um outro hino que diz, se Jesus viesse hoje, qual seria a sua atitude? Qual seria a sua atitude? Talvez você tentasse se esconder. Ou talvez você se alegrasse, ficasse feliz e exultasse de alegria. Então, o Eclesiastes capítulo 7 hoje ele começa fazendo a gente refletir. E depois ele vem dando alguns conselhos. Verso 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio. No versículo 9 ele diz, não te apresse em irar-te. Toma cuidado, amigo. Cuide das pessoas. Não brigue por qualquer coisa. No versículo 10 ele diz, jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Ou seja, viva os teus dias da melhor maneira como você pode viver. Aproveite. Ok? Depois ele diz no versículo 18, teme a Deus de tudo isto, sai ileso. Vamos ler todo o verso para pegar melhor o contexto. Ele diz assim, ó, bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. Ele vem falando dos problemas e tal, ele diz, teme a Deus. Né? Então, o Salomão, ele conclui esse pensamento dizendo o seguinte, verso 20, não há homem justo sobre a terra, não há quem faça o bem e não há quem não peque. Isso também é repetido pelo apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 3, no versículo 10, onde ele diz que todos somos pecadores, todos somos corruptos, não há nenhum justo sobre a terra. É por isso que nós precisamos refletir na nossa vida e tomar decisões de sermos fiéis, andarmos nos caminhos do Senhor e temer a Deus. Ok? Que mais diz o livro de Eclesiastes, no capítulo 7? Diz assim, ó, verso 26. Achei coisa mais amarga que a morte. Agora é uma reflexão pessoal de Salomão, porque você sabe que Salomão teve uma experiência terrível. Ele era um homem sábio, depois largou tudo e foi se corrompendo pela promiscuidade. Salomão chegou a ter cerca de 1000 mulheres, das quais 700 eram mulheres, eram casadas com ele, e 300 eram concubinas, e como servas com as quais ele se deitava também. No final da sua vida ele se converteu, abandonou tudo, então teve apenas uma esposa, mas o texto que ele escreve aqui reflete a sua experiência. Ele diz assim, achei coisa mais amarga que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Grilhões aqui tem a ver com armadilhas, porque as mulheres com as quais Salomão convivia eram mulheres pagãs, certamente havia muitas brigas, certamente havia ciúmes entre elas. Então, Salomão acabou vivendo no inferno, pela sua própria decisão errada, por se afastar do plano de Deus para o casamento, por se afastar daquilo que Deus havia orientado ele a fazer.
Sempre quando nós nos afastamos do plano de Deus, nós sofremos. E Salomão coloca aqui. Ele diz assim no verso 29, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ou seja, Deus fez o homem correto, mas ele tomou a decisão, ele caiu da sua posição de retidão, ele se afastou dos caminhos de Deus. É o homem que tomou a decisão de se afastar de Deus, não é o homem que impulsiona a Deus a pecar. Não, Deus não tenta ninguém. Deus quer salvar a todos. Isso está bem claro na Bíblia, em Ezequiel, em Pedro. Deus quer salvar a todos. O desejo do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento. E esse é o desejo de Deus para você também. Então hoje eu vou te dar uma tarefa, viu? Uma tarefa. Pare e reflita na vida. Se você puder, vá a um cemitério. Analise a vida das pessoas que já estão ali e pense, a sua vida está valendo a pena? Você tem fazido valer a pena? A tua vida está nas mãos de Deus? Se você hoje descansar e morrer, como você estará? Preparado para se encontrar com Cristo quando Ele voltar nas nuvens dos céus? Eu queria deixar essa reflexão com você hoje. Pensa na tua vida, faz uma reflexão, uma introspecção, pense no que você poderia melhorar e tome decisões. Decida orar mais, ler mais a Bíblia, ser mais fiel, amar mais as pessoas, respeitar mais. Com certeza, sua vida será melhor. Tudo bem? Não tem nada de errado em festa, viu? Nada de errado. Você pode ir, desde que, claro, as festas não sejam pecaminosas. Mas vá, se alegre, mas reflita também na vida e decida andar nos caminhos do Senhor. Vamos orar juntos por isso? Bondoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletir a cada manhã aqui nos ensinamentos da Tua Palavra. Ajuda-nos a andar em Teus caminhos e a seguir na Tua Palavra, aquilo que o Senhor espera de nós. Nós entregamos tudo que temos e somos em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu, meu amigo. Que Deus te abençoe. Reflita na vida, seja feliz e lembre-se, seja reavivado por Sua Palavra.